Bom, então nós falamos um pouco de como a pessoa recebe individualmente diagnósticos, né, e como normalmente se pode reagir. Percebe que há formas bastante variadas de reação de cada paciente a essas situações singulares de sofrimento. E um outro aspecto importante que a gente percebe é que nós não sofremos apenas quando sentimos dor ou outros sintomas graves, né, limitantes fisicamente, mas a gente percebe que um passo a mais de sofrimento causado por qualquer doença mais séria é a percepção dessa dependência, né, que o doente vai ter de outros, né? Dependência para locomoção, dependência para alimentação, às vezes para higiene pessoal mesmo, né, que é uma coisa que é bastante premente, é um sofrimento muito grande quando a gente percebe que o paciente passa a depender até mesmo para suas questões de higiene pessoal, né? Porque Isso, existe uma das emoções muito importantes na nossa circunstância humana é a vergonha, né? A isso, vergonha. Existe a vergonha, que é uma emoção mesmo, que é algo que a gente não controla, sente quando a nossa intimidade é exposta, né? É isso que caracteriza a vergonha, né? Quando a gente percebe que a nossa intimidade é algo que a gente preza por manter somente conosco, é exposta de alguma forma, né? Seja a nossa intimidade física, né? Ou a nossa intimidade psicológica mesmo, né? E existe o pudor, né? O pudor já é uma virtude, já é algo que você constrói racionalmente, ou seja, você decide por se preservar e ter determinadas condutas para preservar a sua intimidade. Mas o fato é que a gente percebe que o paciente sofre quando recebe um diagnóstico, quando está tendo seus sintomas ali de dor, seja dor, falta de ar, o que seja, e nessa percepção de que vai depender de outros. E outro também problema importante é quando a gente percebe também que a gente vai ficando limitado com relação à nossa relação em família e no trabalho. Então surgem outros medos, né? E agora, estou doente, como é que eu vou prover a minha família? Como é que eu vou dar dignidade para minha esposa, para meus filhos e para as pessoas que dependem de mim? Então, são muitos componentes que vão se acumulando e vão amplificando o sofrimento desse paciente, né? Então, doutora Aline, na sua experiência hospitalar, que é a mais intensa possível, sim. né? São as doenças mais graves, os pacientes que têm mais impacto psicológico real das suas doenças. Como o psicólogo pode ajudar essas pessoas a não amplificar demais esses medos de problemas no trabalho, na família, para tentar focar no seu tratamento e tentar obter o melhor resultado possível? Sim. Algo que nós percebemos o tempo inteiro nesse acompanhamento de pacientes com adoecimento mais grave, é essa questão da mudança de papéis. Muitas vezes, pessoas que são os provedores da casa, que ocupam essa função de cuidado, passam a precisar de cuidados, e isso por si só gera muito sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela tá ali pronta para cuidar de tudo e todos, mas quando esse papel inverte, quando ela precisa receber esse cuidado, acaba atrelando isso a uma sensação de fraqueza, de fracasso, de que a vida realmente não faz mais sentido, de que tudo tomou uma proporção completamente inesperada. Então, muitas vezes o sofrimento, ele é pela doença, mas não só pelo adoecimento, pelo componente físico em si, mas por todas as repercussões que tem em torno da doença, seja essa mudança de papéis, seja a perca da autonomia, da funcionalidade. Nós sabemos que na nossa cultura se preza muito por essa questão da independência, da sua autonomia, de ser uma pessoa ali resolutiva, fazer todas as suas coisas. E muitas vezes, quando a doença chega, ela afasta a pessoa desse lugar de independência e coloca a pessoa nesse lugar de precisar de cuidados. Então, enquanto psicóloga, no ambiente hospitalar, nos atendimentos, esse é um tópico extremamente presente. Acolher essas emoções, primeiramente. Algumas vezes também é importante mencionar de que os pacientes, eles não sabem nem nomear suas emoções. Esse é um primeiro tópico importante de dizer. Até para acessar o que as pessoas sentem, elas precisam entender quais são as emoções que estão presentes. E às vezes essas emoções elas são colocadas embaixo do tapete, principalmente no público masculino. Muitos homens, pela própria
cultura têm dificuldade de acessar o que sentem, e é como se falar sobre o que sente fosse uma besteira, não fosse algo importante, como se não tivesse ali um espaço real para falar dessas coisas. Então, o psicólogo, ele é um lugar seguro de entrar em contato com esses processos, e antes de trazer toda essa compreensão, é importantíssimo trazer a compreensão de quais são essas emoções que estão à tona, qual é o sofrimento, qual é a raiz desse sofrimento, que, como eu já disse, em alguns casos não é pelo diagnóstico em si, não é pelos sintomas físicos em si, mas por todas essas repercussões que estão por detrás do adoecimento. Exato. E a gente observa, né, que já é uma dificuldade grande quando o paciente não consegue expressar realmente seu sofrimento. A gente observa muito aqui no consultório, quando você pergunta o que é que o paciente está sentindo, vai fazer um exame, né? E o paciente simplesmente não sabe dizer se é uma dor, que tipo de dor, e a gente tem que exercer esse papel praticamente de detetive, né? E a Sim. gente vai tentando jogar informações para o paciente para tentar ver com que aquilo se parece, né? Então, essa sua dor é uma dor em pontada? É uma dor em queimação? É um formigamento? Então, a gente vai tentando facilitar isso para o paciente, porque existe esse componente do déficit linguístico mesmo, né? O paciente não Isso, consegue expressar. A gente sabe que nós temos as expressões corporais, né? As expressões isso. não verbais, né? Que falam muito, mas o modo próprio do ser humano se comunicar é através da linguagem. E quanto mais pobre a linguagem desse paciente, mais difícil de ele comunicar os seus sofrimentos e mais difícil de ser ajudado, né? Então, assim, que é uma coisa que eu acho bastante interessante, é o papel da literatura. Você ter acesso a boas obras, a livros bons que contem boas histórias, porque muitas vezes aqueles escritores conseguem colocar em palavras coisas que a gente jamais conseguiria, né? Então, às vezes você está lendo um livro ali bom, você percebe, rapaz, é exatamente isso que eu estava sentindo, eu jamais saberia dizer que é isso, né? Então, assim, já entraria em outro aspecto aqui da nossa conversa, já em coisas que o paciente pode fazer para tentar melhorar, como lidar com as doenças, né? E uma das coisas importantíssimas é isso, desenvolver a linguagem, né? Porque ele vai saber falar melhor e às vezes só em entender, né, aquele aspecto do seu sofrimento, do seu padecimento, ele vai conseguir conviver melhor com isso, né? E como a doutora Aline falou, realmente a gente percebe que, por exemplo, aqui no meu consultório, sem medo de errar, eu diria que 80% das minhas pacientes são mulheres. Porque a mulher tem essa facilidade de se abrir para tentar investigar, está sentindo alguma coisa diferente. Ela tem uma iniciativa mais rápida, né? Sim, Mais prontidão de buscar um atendimento. O homem não. Tanto a parte cultural, como a doutora falou, né? Que a gente tem que mostrar uma fortaleza a mais, que a gente não pode se mostrar fraco, porque senão a gente acaba achando que o centro da nossa família está baseado no homem, né? De uma certa forma, isso é verdade, mas a gente também não pode absorver demais e conter demais todos esses sofrimentos, ao ponto de que em algum momento aquilo aí vai transbordar e coisas que podiam ser corrigidas de forma mais leve e mais gradual acabam necessitando de intervenções mais importantes, né? E realmente, assim, quando um homem percebe que a sua casa pode sofrer um impacto grande pela sua fraqueza, né? Quando se interpreta dessa forma, o homem tende realmente a se retrair. Não tem essa tendência que a mulher tem de buscar ajuda. A mulher conversa mais, a mulher conversa com as suas amigas e procura saber quais são as especialidades que tem ali que pode ajudar, psicólogo, médico e tudo mais. E o homem não. O homem realmente tem uma tendência mais à introspecção, né? isso. E eu acho que isso aí é uma prática que deve ser incentivada, né? De buscar, muitas vezes, o profissional, muitas vezes. Mas a gente sabe que as interações outras no trabalho, amizade, família, são bastante importantes, né? Uma abordagem mais adequada à vida, de uma forma geral, né? Então, doutora Aline, a gente tem conversado bastante sobre coisas ruins, né? A gente sabe que quando está todo mundo bem, todo mundo feliz, a casa funcionando bem, todo mundo saudável, geralmente ninguém está atrás de psicólogo nem de médico, né? Está vivendo a sua vida aí. Sim. Então, doutor, a gente pode tentar mostrar para o nosso espectador que o sofrimento não é por si só uma coisa exclusivamente ruim. A gente sabe que o adoecimento e os sofrimentos que advêm desses adoecimentos, né, são naturais, certos, né, da nossa condição humana,
e que eles são também uma oportunidade de crescimento, de aumento da maturidade, né, de amadurecimento, fortalecimento de determinadas virtudes humanas, né, que são positivas. Né. É nesse momento que a gente está doente, precisando da ajuda, que a gente pode desenvolver, né, algumas virtudes, como a virtude da humildade, da gente perceber que a gente é falível, né, do ponto de vista físico, nesse sentido aqui que a gente está falando. A gente pode desenvolver também um sentimento de gratidão, né, porque, primeiramente, tem uma história interessante de um escritor chamado Gustavo Corsão. Achei muito interessante essa passagem em um livro dele, que ele fala o seguinte: em determinado momento ele percebeu que ele estava doente do pulmão, começou a ter uma falta de ar, e ele fumava e ele tinha certeza que ele estava com câncer de pulmão. E ele foi para o médico fazer consulta, né, e se fez alguns exames e descobriu que ele estava com alguma doença simples, um resfriado, não sei, e de repente, essa é a expressão dele, de repente ele se viu com seus pulmões normais. E ele precisou decidir. E agora, o que é que eu vou fazer com esses meus pulmões normais? Eu achei muito interessante essa reflexão, porque a gente tende a focar no viés da doença, né? E a gente acaba esquecendo que na maior parte do nosso tempo, a maior parte dos nossos dias, da nossa vida, dá tudo certo, né? Geralmente, a maior parte do nosso tempo a gente está com saúde, a gente tem acesso aos bens básicos, né? Bens humanos básicos, como alimentação, vestimenta, moradia. Muitas vezes a gente não sabe agradecer, né? Pela oportunidade de ter essas coisas boas, né? Então, assim, a gratidão, a humildade, a capacidade de reconhecer que os outros também podem ajudar a cuidar de nós, eu acho que são pontos que podem ser positivamente analisados nesses processos de adoecimento. Como você avalia esses aspectos potencialmente positivos que podem existir nesses processos de adoecimento? O que acontece é que a gente vive como se não fosse morrer, como se a vida ela nunca fosse acabar, como se os problemas eles não fossem existir em termos de adoecimento, hospitalização, o próprio sofrimento. Então, quando alguém tem um diagnóstico difícil, quando alguém tem uma hospitalização ou passa por uma situação onde se vê a sua vida vulnerável e que a morte ela está ali mais próxima, é um lugar de reflexão. Muitas pessoas acabam refletindo sobre as suas próprias prioridades, entendendo aquilo que é mais importante para ela, uma reflexão em relação a como tem passado o seu tempo, com o que tem gastado mais o seu tempo. Muitas vezes é comum escutarmos lá no hospital pessoas refletindo sobre ter passado muito tempo dedicado ao trabalho, ter passado muito tempo dedicado a projetos que envolvem outras pessoas e não as pessoas mais significativas da sua vida, como a sua família, por exemplo. Todas essas reflexões, elas partem de um lugar de mudança. Então, ao passar por esse contexto de sofrimento, é muito comum que essas pessoas elas tenham ali uma reorganização da sua vida futuramente. Quando elas se recuperam, quando elas retornam para casa, aquilo que antes era importante passa a não ser mais tão importante e aquilo que não era visto como um valor passa a ser realmente um valor. Ou seja, o sofrimento, ele também tem esse lugar de reorganização, de nós, enquanto seres humanos, entendermos a nossa vulnerabilidade, de que a vida é finita, de que ela vai acabar ali em algum momento e que nós precisamos usufruir dessa vida da melhor forma possível, fazendo realmente aquilo que faça sentido para nós. Exato. E eu também costumo sempre fazer algumas reflexões no sentido de que, no momento de sofrimento, a gente é obrigado, como a doutora falou, a repensar a nossa vida, né? Porque a gente vive virado para fora, né? Buscar coisas, buscar emprego, ganhar dinheiro, trabalhar, conseguir coisas externamente. Mas no momento que a gente está com alguma doença, nesse momento, só somos nós, né, com a nossa interioridade, sabendo o que a gente está sentindo, e é nesse momento que a gente tem que refletir. O que é que eu estou fazendo na minha vida, né? O que são coisas urgentes e o que são coisas importantes, né? A gente Sim. acaba muitas vezes, a gente passa o tempo todo resolvendo coisas urgentes, né? Apagando incêndios, como a gente costuma falar, e acaba esquecendo um pouco as coisas verdadeiramente importantes, né? E acabamos sendo chamados a reordenar a nossa vida, né? Então, assim, uma das virtudes humanas que devem ser buscadas, né, é que é a virtude da ordem. Nós, seres humanos, buscamos a ordem, buscamos a organização. A gente sabe que
quando a gente está num ambiente desordenado, nossa casa, quando está suja, bagunçada, a gente sente uma inquietação. E a gente tende ao repouso quando a gente está num ambiente ordenado. E assim também é a nossa interioridade, né? Quando nós estamos desordenados, buscando coisas desordenadamente, nós estamos agindo de forma pouco humana. E nós devemos sempre ter em mente que existem graus de hierarquia, né, nas nossas vidas. Tem aspectos mais importantes do que outros, né? Então a gente sabe que o lazer tem uma importância na vida, tem, mas o lazer é menos importante, por exemplo, do que a vida em sociedade, por exemplo, a gente buscar o bem comum, dar a nossa contribuição para a vida social, seja através do nosso trabalho, seja através da organização da nossa família, né, que repercute na sociedade. Então, assim, maturidade do ser humano, um dos aspectos muito importantes é esse reconhecimento de que nós não devemos viver de forma egoísta, né? O que a nossa sociedade atual inverte um pouco, né? A gente acaba sendo excessivamente estimulado a buscar coisas para nós. Eu quero obter determinados bens, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero comer em determinados restaurantes, eu quero viajar e tudo mais. E a gente acaba não percebendo que quanto mais a gente sai de si para fora, ou seja, para a nossa família, para servir ao outro no nosso trabalho, né? Que esse é o fundamento do nosso trabalho, servir ao próximo, ajudar o próximo, senão nosso trabalho não tem valor. Se a gente não estiver buscando ajudar o outro, nosso trabalho perde o valor. E para as pessoas que têm fé, existe grau de hierarquia maior ainda, que é você ordenar toda essa base, lazer, vida social, trabalho, família, a um sentido maior. Que nós percebemos, se a gente refletir, a gente percebe que a nossa vida não termina nessa parte da vida biológica. Né? Isso aí não é questão simplesmente de fé. É importante a gente falar sobre isso, porque racionalmente é explicado filosoficamente, já é uma coisa bem estabelecida que a nossa vida não termina nessa parte biológica. Um componente da nossa vida importante, mas diversos aspectos que a gente não tem como desenvolver aqui, mas a gente percebe que o ser humano aspira a algo a mais, né? Todas as culturas, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, sempre tiveram algum tipo de culto à divindade, de preocupação com os mortos. Ninguém vê animais se preocuparem com os mortos, por exemplo, né? E o ser humano sempre procurou dar um fim digno a um seu ente querido que faleceu. Então, esses são indícios de que realmente nós temos um passo a mais depois da nossa morte biológica, né? Então, assim, quanto mais cedo nós virarmos a nossa mente, a nossa atenção para esses aspectos mais importantes da vida, melhor a gente convive de forma humana mesmo, né? E muitas vezes a gente costuma sempre ver, né? Ou você cresce pelo amor, ou você cresce pela dor, né? E nós estamos mais aqui nessa nossa conversa focando no aspecto da dor. Por quê? Porque é um aspecto importante da nossa vida humana que nos traz a reflexão interior e como a gente deve se comportar e se conduzir na nossa vida, né? Sim. Então, doutora Aline, então a gente conseguiu falar sobre diversos aspectos, né? Desde o sofrimento individual, quando a pessoa descobre que está com alguma condição mais grave, que precisa mesmo de uma hospitalização. Falamos dos impactos que esse adoecimento causa nos círculos mais próximos, família, trabalho, e de como a gente pode intervir nesses casos mais que a repercussão está sendo mais danosa para o paciente, né? Eu gostaria de pedir uma última mensagem para quem está aí nos assistindo, que está passando por algum problema mais grave de saúde, Sim. ou que tem algum parente próximo passando por uma condição mais importante de doença. Qual seria a sua mensagem para esse espectador? Se você tem passado por algum processo de adoecimento e tem sentido todas essas emoções que nós compartilhamos aqui nessa conversa, saiba que você não está sozinho, que você pode buscar ajuda, apoio. Tente fortalecer também as suas estratégias de enfrentamento a partir daquilo que faz mais sentido para você. Muitas vezes, algumas pessoas utilizam da espiritualidade como uma excelente estratégia de enfrentamento. Também o suporte familiar, social, também acaba sendo excelentes aliados para esses fatores de proteção e de enfrentamento ao processo de adoecimento. E se você tem alguém da sua família
algum amigo que esteja passando por esse contexto, também procure ajudar. Às vezes a gente acha que tem que dizer alguma coisa, que tem alguma frase ali pronta, quando muitas vezes o fato de estar próximo, de se colocar ali à disposição e de validar essas experiências emocionais que o sujeito está vivendo já é uma excelente forma de ajudar também. Exato. E, ultimamente, eu estou fazendo um curso específico para controle e intervenção na dor crônica. As sociedades médicas que lidam com a dor crônica, elas têm cada vez mais buscado entender esse processo de dor de uma forma, em um contexto mais geral. Então, assim, os tratamentos que antigamente era só, por exemplo, com medicação para dor, um anti-inflamatório, por exemplo, hoje em dia a medicina, de uma forma geral, está entendendo cada vez mais que o controle desse sofrimento é um controle bem mais amplo. Então, medicação, outros profissionais não médicos, né? Fisioterapia, acompanhamento com psicólogo para que o paciente conviva melhor com esse procedimento. Atividade física, extremamente importante, né? Nós sabemos que a atividade física ajuda muito a nossa relação com dor e condicionamento físico mesmo, melhora sono, melhora humor, melhora tudo isso. Contato com a natureza, cada dia se observa que nós estamos caindo cada vez mais no mundo digital, estamos cada vez mais presos na nossa casa, trabalhos home office, produtores de conteúdo digital gravando vídeo em salas e cada vez menos nós estamos saindo para ter contato com a natureza. Vai fazer uma atividade física, academias fechadas, então assim, a gente tem que tentar buscar um contato maior com a natureza. A beleza é muito importante, né? Contato com coisas belas, paisagens, filmes, livros, tudo isso enriquece o nosso imaginário e facilita que a gente dê valor a cada coisa que merece esse valor, né? Então, a gente entende que a medicina e a psicologia e as diversas áreas que atuam na saúde têm um componente, né, tem a contribuição a dar nos processos de adoecimento, mas uma boa parte quem faz é o próprio paciente, né? Sim. Talvez a parte mais importante, a gente costuma dizer às vezes que nós tiramos os obstáculos para que o organismo do paciente se recupere, né? Então, o paciente deve aderir, deve buscar ativamente a participar desse processo de cura, né? Então, eu agradeço novamente a sua participação, doutora Aline. Foi muito enriquecedor para mim individualmente e tenho certeza que para o nosso espectador também. E eu gostaria que você dissesse aonde o nosso espectador pode te encontrar, quais são as suas redes sociais, quais são os seus canais de comunicação com quem está aí do outro lado. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui nesses espaços, de falar sobre saúde mental e todos esses aspectos da psicologia. Eu tenho um Instagram, que é Psi Franco. Lá eu compartilho conteúdos voltados para a saúde mental de uma forma mais descomplicada, busco trazer conteúdos de psicoeducação. Então, se você tem interesse em saber mais, vai lá conferir. E aproveito e convido você a se inscrever aqui no nosso canal, né, do YouTube, procurar as outras redes sociais da nossa clínica, né? Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, e lá nós damos atenção a assuntos voltados para a nossa prática diária, no meu caso a ultrassonografia, e a gente está tentando diversificar mais a nossa área de atuação, porque a gente entende realmente que o meu paciente, ou quem está me vendo aí do outro lado, não é somente um doente ou um paciente portador de uma determinada doença, Isso mas mesmo. uma pessoa que precisa de uma atenção integral, né? Agradeço novamente a sua atenção, ao tempo que você desprendeu para assistir essa nossa conversa e convido a ficar atento ao nosso canal para novos conteúdos que surgirão aí no futuro.